Olá a todos, aqui quem está falando é Alexandre Borges. Neste vídeo aqui eu vou mostrar a solução de um enigma que já persiste desde a década de 90. É uma imagem de um rosto que teria aparecido na TV do experimentador alemão chamado Adolf Holmes, hoje já falecido. Ele disse que essa imagem era a aparição de um cardeal polonês chamado August Lund, que já havia falecido décadas antes. E essa imagem é um mistério até hoje. Ao longo dos anos, as pessoas olharam as fotografias em vida do cardeal e compararam com essa imagem alegadamente de uma vida após a morte, a aparição dele na TV. Mas elas não têm encontrado semelhança. Ela parece um pouco, mas não fica tão igual. Então, hoje aqui nesse vídeo, eu vou mostrar a imagem matriz, a fotografia original. De onde vem essa imagem? Eu consegui descobrir isso mais de 30 anos depois. Você vai ficar sabendo pela primeira vez, desde a década de 90, o que é essa imagem, a solução dessa imagem que eu consegui encontrar. Veja aí o vídeo que eu fiz solucionando este enigma. Vamos aí com a imagem alegadamente paranormal do cardeal polonês August Lund, que nasceu em 1881 e faleceu em 1948. Essa imagem foi obtida em 6 de janeiro de 1992 pelo experimentador alemão Adolf Holmes. Ele disse que recebeu essa imagem na tela de sua TV. Essa imagem surgiu e durou por volta de 6 segundos e desapareceu. Uma imagem em preto e branco. Ele colocou a câmera e filmou essa imagem que apareceu na TV, segundo ele. Mas tem uma história por trás dela que eu vou contar. Tem uma história mais longa. Então eu consegui descobrir a origem dessa imagem, de onde veio essa imagem, a imagem correspondente a ela, porque até hoje isso não foi descoberto. Essa imagem, ela é um enigma, ela é atribuída a esse cardeal polonês, o August Lund, mas ninguém até hoje conseguiu descobrir a fotografia dele, porque na época que essa imagem foi obtida, foram procurar imagens correspondentes de fotografias dele quando estava vivo, mas não foi encontrado correspondência, né? Não foi encontrado nenhuma imagem que realmente parecesse e demonstrasse que seria de fato o August Lund. Mas agora eu vou mostrar aqui pela primeira vez, desde 1992, a imagem que eu encontrei. Eu encontrei a fotografia dele em vida do August Lund, que corresponde a essa imagem alegadamente paranormal. É isto que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, e aqui essa é uma das cópias que eu achei a cópia de melhor qualidade. Vamos ver outras cópias, mas essas cópias elas não estão em muita boa qualidade, mas é só para ter uma ideia. Aquela primeira cópia, ela está mais nítida, né? Se bem que nessa cópia, que está em melhor qualidade, eu vejo aqui que na parte direita a imagem foi cortada, né? Ele é um pouco maior. Se você for ver lá nas cópias que não estão boas, essas aqui, você vê que na verdade a imagem tem um pouco mais aqui do lado direito, essa parte aqui esbranquiçada. E você vê que na verdade o rosto dele não está centralizado. Essas cópias não estão em muita boa qualidade, mas elas mostram um pouco mais parte da direita. Eu descobri essa imagem em maio de 2022 e estou mostrando agora porque eu continuei analisando outras imagens, tanto do Adolf Holmes como outras imagens e vídeos clássicos, até preparar o material e mostrar como estou mostrando agora. Mas antes disso, eu vou contar um pouco do Adolf Holmes. Aí estão imagens do Adolf Holmes, o experimentador alemão já falecido. Ele faleceu em 1997. Ele fazia esses experimentos lá na Alemanha, em sua casa, na cidade de Rivenick. Ele ficou aí por quase uma década, né? Ele começou esses experimentos fazendo suas gravações com um gravador e obtendo supostas vozes anômalas, chamado do fenômeno de voz eletrônica. Então aí por volta de uma década, a última década final dele, ele esteve envolvido com esse fenômeno. É um experimentador que conseguiu obter uns resultados muito expressivos nesse campo de pesquisa. De acordo com ele, vozes apareciam tanto no seu gravador, como ele começou por um gravador comum, e ele também passou aí para o rádio, então vozes ecoavam pelos alto-falantes do rádio, no fenômeno conhecido como voz direta de rádio. Era possível ouvir em tempo real essas vozes. Apareciam também, como ele contava, chamadas telefônicas, supostamente todas elas de pessoas que se identificavam que já faleceram ou seres também não humanos, é o que ele contava. Aparecia também mensagens que ele dizia receber em texto no seu computador, um computador Commodore 64 inicialmente, e também aqui por TV. Imagens apareciam por TV e esse fenômeno foi muito bem documentado e está aí para a pesquisa de qualquer pessoa que queira analisar esse material. Após a morte dele,
dele, esse fenômeno simplesmente cessou. Então ele é um experimentador que era multiplataforma. Esse fenômeno acontecia numa expressão ostensiva, é um dos poucos que obteve esses resultados e até hoje isso é um enigma, né? Você vê aqui, por exemplo, uma imagem da década de 90, ele tentando fazer contato, eu vou mostrar esse vídeo, ele também fazia boa parte dos experimentos com o seu amigo Friedrich Malkoff, que está vivo até hoje, esse de camisa vermelha. Também é um pesquisador alemão e ele era vizinho do Adolf Holmes, vizinho de outra cidade chamada Schweif, a poucos minutos de carro, e eles faziam vários experimentos juntos. Mas esses fenômenos ostensivos não continuaram com Friedrich Malkoff após a morte do Adolf Holmes. E boa parte desse fenômeno ele gravou, né? Ele registrou em fitas cassete e também filmando a TV essas imagens. No caso aqui vamos analisar esta imagem que seria atribuída ao cardeal polonês August Delonde. Aqui eu trouxe apenas para exemplificar uma dessas tentativas dele de contato. Isso aqui foi uma reportagem na TV WDR na década de 90. Então você vê que ele coloca aqui um rádio antigo de válvulas, tem outro rádio aqui em cima, a AM/FM, e aqui tem uma TV. Ele colocava uma TV para, quem sabe, aparecesse uma imagem. E a equipe de televisão foi lá para tentar filmar, documentar essa tentativa de contato dele, que ele estava fazendo pelo rádio, ou caso aparecesse alguma imagem. Vou dar um play aqui, é somente para exemplificar este fenômeno, como aparecia esse fenômeno. Aqui no caso vai ser o fenômeno conhecido como voz direta de rádio. A voz vai ser ouvida em tempo real, né, ecoando do alto-falante do rádio. Isso aqui é um corte de uma reportagem. Vamos ver e vamos ouvir. Wir grüßen ganz herzlich auch den Vater von der Julia und auch ihn bitten wir, wenn möglich, um einen Kontakt. Wir wären alle sehr glücklich, wenn wir Bild und Ton empfangen würden. Zeigen wollen sich die lebenden Toten diesmal aber nicht. Dafür hören wir von ihnen. Allerdings nicht die Stimme von Julias Vater. Haben Sie gehört? Kontaktende. Haben Sie das mitgekriegt? Kontaktende. Kontaktieren oder Wir können das nachher abschalten. Okay. Wenn ich sage Kontaktende, dann wir können noch ein paar Minuten hören, aber ich glaube, es ist vorbei. So läuft das ab. Okay? Então você viu aí exemplo de um contato que ele teve, supostamente, com alguma entidade não física. Você vê que ele fica em concentração, ele chama essas supostas entidades para que se manifestem e a voz surge. Você vê que o ruído do rádio abaixa e dá entrada a essa voz, a voz anômala, supostamente paranormal. E depois que a voz vai embora, volta o ruído do rádio. Você vê que há um declínio, né? Na volta, vamos ver aqui. Esse seria, supostamente, um dos contatos dele que ele obteve lá na década de 90, aqui presenciada por essa equipe de TV. E isso aqui ficou por quase uma década, ele experimentando esses fenômenos alegadamente paranormais, supostamente de uma vida após a morte, ou de outras existências, ou o que seja. Aqui um quadro que eu trouxe, elaborado pelo físico alemão Ernst Senkowski, já falecido, em 2015. Ele foi um grande documentador e pesquisador desse fenômeno do Adolf Holmes. Catalogou isso, escreveu, publicou vários artigos, na revista dele também ele publicou vários números documentando este fenômeno do Adolf Holmes. É um material que ficou aí de pesquisa, tem um material muito bom. Aqui é um quadro que eu tirei de uma das revistas dele, uma revista em alemão chamada Transcomunicação, e ele publicou ao longo dos anos 15 números dessa revista, todas elas com a capa amarela chamada Transcomunicação em alemão, mas aqui eu tirei de algumas das revistas, está um quadro e aqui está em alemão, mas até você encontra também este quadro em inglês. Isso aqui é apenas para mostrar as imagens que o professor Ernst Senkowski catalogou, as imagens do Adolf Holmes, todas apareceram na TV. Ele nunca recebeu o Adolf Holmes imagens pelo computador. O que ele alegava é que dizia receber textos, no seu computador Commodore 64. Aqui o que está catalogado é que a primeira imagem teria aparecido em 1989 e a última imagem em 1994. Algumas dessas imagens aqui, elas já foram descobertas, não são segredos, são imagens que correspondem a pessoas em vida, por exemplo,
exemplo, do Frederick Jungelsson, o pioneiro do fenômeno de voz eletrônica. Parece a cabeça dele, o que é compatível com a fotografia em vida do Frederick Jungelsson. Há outra imagem também, por exemplo, daqui do Doc Miller, que seria atribuída ao físico George Jeffreys Miller, que foi aquele suposto espírito que apareceu lá no evento do Spiritcon, um evento polêmico. A imagem que teria aparecido na TV do Adolph Holmes, ela corresponde a uma fotografia conhecida do George Jeffreys Miller. Agora, o que acontece? Eu descobri outras imagens aqui que até hoje são um enigma e que nunca haviam sendo descobertas, através de uma investigação que eu comecei em abril de 2022 e continuo até hoje analisando centenas de imagens alegadamente paranormais e vídeos também para tentar decifrar o mistério desses vídeos. E aquelas imagens e vídeos que eu descobri o que são, eu estou publicando aos poucos. E eu consegui descobrir do Adolph Holmes, que são um mistério até hoje, esta imagem aqui, que não é o nosso assunto do vídeo, eu fiz um vídeo específico sobre ela, chamada aqui de Transentidade 73, obtida em 1991. Eu consegui descobrir a imagem de quem é 73. Então veja o vídeo que eu fiz especificamente sobre essa imagem. Outra imagem que eu consegui descobrir, que é um mistério até hoje, tanto é que está escrito aqui, pessoa desconhecida ou pessoa não conhecida, também uma imagem de 1991 que ele disse ter recebido. Eu consegui descobrir quem é essa pessoa, o mistério que está por trás dessa pessoa. Veja o vídeo que eu fiz também, não vou contar aqui, quem é essa pessoa eu consegui descobrir desde 1991, eu revelo a identidade dessa pessoa desconhecida, com uma imagem muito vaporosa, você não consegue identificar quem é o rosto daquela pessoa. E a outra imagem que eu descobri, que é o nosso assunto aqui do nosso vídeo, que ela é atribuída ao cardeal August Lund, que está escrito aqui, a imagem durou cerca de 6 segundos na tela, uma imagem fixa. Essa não seria exatamente uma descoberta, né? Porque ela já está sendo atribuída ao August Lund. O que eu descobri foi a fotografia correspondente, a minha avaliação, a fotografia matriz, de onde vem essa imagem, né? Assim como as outras imagens aqui que foram descobertas, porque eram pessoas conhecidas, a imagem correspondente do August Lund nunca foi descoberta até hoje. Mas agora nesse vídeo eu vou mostrar a fotografia correspondente, na minha avaliação de onde saiu essa imagem alegadamente paranormal, a fotografia matriz, de onde saiu a imagem. São essas 3 imagens, eu analisei todas essas imagens aqui, algumas ainda são mistério, mas eu consegui descobrir essas 3 e eu fiz 3 vídeos mostrando cada uma delas. Neste vídeo aqui vamos nos concentrar apenas na do August Lund, vou revelar esse segredo hoje. Há também um livro de um pesquisador e um escritor alemão chamado Hans Kandler. Ele escreveu um livro de mais de 500 páginas integralmente sobre o Adolph Holmes. É uma boa documentação sobre os experimentos que o Adolph Holmes viveu e eu mostro aí na tela também este livro, da qual eu consultei também sobre esta imagem. Aqui o livro do professor Ernst Konski, chamado Transcomunicação Instrumental, em alemão. Esse livro ele nunca foi traduzido para nenhuma língua, mas há uma tradução aí na internet ao inglês. Essa capa aqui é da 3ª edição de 1995. Mas essa passagem do livro aqui, dessa edição, eu retirei dessa tradução que há disponível ao inglês. Nós vemos aqui a imagem do August Lund e ele contou um pouco dessa história, de como essa imagem foi obtida. O professor Ernst Konski, que, como eu disse, documentou esse fenômeno, isso está bem descrito nas revistas dele, tem muito mais material do Adolph Holmes do que do livro. E como ele conta aqui em outras passagens também do livro, inicialmente o Adolph Holmes narrou, quando fazia algumas gravações de vozes em fita cassete, ele ouvia a menção à palavra cardeal, apenas cardeal. Em 2 de janeiro de 1992, ocorreu um contato espontâneo entre o cardeal polonês August Lund e Adolph Holmes, um contato pelo computador, através de texto. Ele utilizava um computador Commodore 64. O Ernst Konski conta que o Adolph Holmes se sentiu impelido a usar o computador e tentar estabelecer um contato. Ao começar a usar, caracteres começaram a aparecer e ele tentou ali dialogar. Ele perguntava e o texto ia aparecendo. E ali se estabelecia um diálogo confuso e o Adolph Holmes tentava entender. Aí você vê a imagem da tela do computador Commodore 64 do Adolph Holmes. Apenas essa parte superior, com esses caracteres, essas 3 linhas embaixo não são. Isso foi escrito pelo Ernst Konski. Esta é uma transcrição do original. É uma reprodução feita por ele de como teriam aparecido os caracteres lá no computador do Adolph Holmes. Nessa comunicação, o August Lund responde em italiano e o Adolph Holmes pergunta em alemão. Ele não entendia italiano. E você vê que o August Lund se apresenta anunciando seu nome. Na primeira linha, ele menciona o cardeal August Lund. E no final, ele também menciona e dá sua data de nascimento e
morte e escreve fim. Há ali uma passagem dessa comunicação por texto que foi interpretada pelo professor Ernst Jankowski como agora amo o alemão ou agora amo o alemão. Segundo Ernst Jankowski, depois que ele foi pesquisar a biografia do Cardeal, ele leu que o Cardeal, à época, não tinha boa simpatia com os alemães. Mas agora, segundo a interpretação do professor Ernst Jankowski, como se agora, lá, numa vida após a morte, ele amava os alemães, então ele não mais os odiava como o odiava em vida. Mas também tem uma história do porquê o cardeal polonês ele não gostava dos alemães, e eu fui pesquisar isso, porque na verdade tem um fundamento dessa não simpatia do August Londres pelos alemães, porque justamente a Alemanha nazista de Hitler invadiu em 1939 a Polônia. E o que aconteceu aí? Houve o fechamento das igrejas, prenderam vários líderes religiosos da Igreja Católica e houve assim um desmantelamento da Igreja Católica. Então o August Londres, o cardeal, ele sofreu todas essas consequências do nazismo. Esse também é o seu fundamento na não simpatia com os alemães. Como conta aqui o professor Ernst Jankowski, 4 dias depois, a mãe do experimentador Adolf Holmes, chamada Elise Caroline Holmes, é uma mãe que ele não conheceu porque ela faleceu durante o parto dele. Ele tinha tido vários contatos com ela, tanto por rádio, por gravador e tudo mais. Ela enviou uma mensagem de texto também pelo computador, 4 dias depois, convidando ele a pegar sua câmera e gravar a tela da TV, porque o cardeal August Londres ia se mostrar. E assim ele fez, ele pegou a câmera de vídeo dele, colocou no tripé, colocou em um canal livre, como ela disse, coloque um canal livre e a imagem vai aparecer. Então ele ficou filmando ali, de repente a imagem, como ele conta, surgiu. Foi um convite da mãe, vai lá e filma a TV, porque o cardeal vai se mostrar na TV. E ele filmou e a imagem, essa imagem apareceu fixa, durou cerca de 6 segundos e depois sumiu. O professor Ernst Jankowski foi a pesquisar sobre essa pessoa, mas ele pesquisando fotografias em vida, claro, do cardeal August Londres, ele não encontrou nenhuma fotografia que correspondesse exatamente a essa imagem aqui. Então, como ele diz aqui, as fotografias que ele viu do cardeal tinham uma fraca similaridade com esta imagem aqui, alegadamente paranormal. Se você for olhar várias outras fotografias em vida do cardeal August Londres, você olha para essa aqui e você realmente não percebe que seja o cardeal. Parece um pouco, mas não fica muito claro. Por isso que até hoje, mais de 30 anos depois, nunca foi efetivamente confirmada se a imagem, essa imagem aqui, alegadamente paranormal, que apareceu na TV, era de fato o cardeal. Quer dizer, as circunstâncias todas envolvem e mencionam que era o cardeal. Mas a fotografia, quando você olha as fotografias do cardeal em vida, como fez o Ernst Jankowski e outras pessoas também, parece um pouco, mas não parece tanto. Até hoje, mais de 30 anos depois, é olhado aqui como sendo o cardeal, mas ela não parece tanto. Então agora, mais de 30 anos depois, eu consegui descobrir a fotografia. E agora sim, na minha avaliação, realmente esta imagem é do cardeal. Ela tem uma fotografia matriz e eu descobri essa fotografia matriz que mostra que realmente essa imagem é do cardeal. Agora, se é algo de uma vida após a morte ou é algo paranormal, isto obviamente eu não tenho como dizer. Eu tenho como falar que a fotografia é realmente a do cardeal. Esta sim é como vou mostrar mais à frente. Tem uma imagem que eu sempre achei um aspecto bem estranho e agora que eu consegui descobrir a fotografia original, você vai saber por que essa imagem ela tem essa aparente estranheza. Pelo menos para mim, sempre que eu olhei isso, lá na década de 90 até hoje, acho uma imagem muito estranha. Depois que o Adolf Holmes gravou essa imagem em 6 de janeiro de 1992, em 10 de fevereiro, o físico Ernst Jankowski, ele conta que recebeu um telefonema do além. E ao atender o telefonema, uma entidade se manifestou dizendo que era o Klaus Schreiber, o alemão, o pioneiro dessas pesquisas de gravação de imagens supostamente de uma vida após a morte. E conversou com ele, depois ele disse, vou passar o telefonema para outra pessoa. E aí há um certo barulho e quem se apresenta é o August Londres. Aqui é August Londres, uma voz bem grave, isso em 10 de fevereiro. Você veja a cronologia dos eventos. Em um momento, essa suposta inteligência não física menciona que conheceu o pai já falecido do Ernst Jankowski e menciona uma expressão que o pai dele usava. No mesmo momento, o Ernst Jankowski falou, sim, é exatamente isso. Ele falava isso. Era uma expressão que o pai falava e ele falou essa expressão como se fosse assim uma senha. Seu pai me falou isso. Esse telefonema, inclusive, foi gravado. Ele tem 3 minutos e eu mostro alguns dos trechos dessa gravação. Ouça aí a gravação que o Ernst Jankowski fez. Klaus, hast du versucht, dich manchmal über Radio zu melden? Selbstverständlich. Aber ich habe hier jemand, der sich bei dir melden will, und ich gebe ihm das Gerät. Hier. Hallo.
Ja, Ihr Augustin Lund. Augustin Lund. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Ihr Vater, ich kenne ihn, er sagte mir, man hat den Menschen den Magen rein gemacht. Ja, das hat er gesagt. E essa expressão que o pai do Ernst Jankowski dizia, segundo ele, ela não era conhecida nem pela sua própria família, nem pela sua mulher e nem pelos seus filhos. Essa expressão era conhecida apenas por ele, porque ele também não falava essa expressão na família dele. Então era a expressão do pai, mas ele não usava essa expressão na sua própria casa. Foi essa expressão que deu uma certeza para ele de que esse telefonema era autêntico, segundo ele julgou. Em resumo, essa é a história dessas manifestações dessa entidade que se identificava como Augusto London. Pronto, está aí a origem da imagem na minha avaliação. O que você está vendo aqui é um livro. Esse livro ele é completamente desconhecido desse campo de pesquisa. Isso aqui eu estou mostrando pela primeira vez. Este livro que eu consegui descobrir. O que você está vendo aqui é um livro em alemão, que tem esse nome aqui. Não há uma tradução ao português. Até onde sei, esse livro está apenas em alemão. E uma tradução livre seria O Nobre Reino Eterno. Ou outra tradução alternativa, O Reino Eterno dos Nobres. Deste autor, que na verdade é um artista alemão chamado Wolfgang Wierich, já falecido. Este livro é de 1939. Essa aqui é a primeira edição. E você vê aqui na página 28, que em cima, essa é a fotografia do August London. Essa outra aqui, fotografia do lado, não é uma fotografia que não tem relação alguma a nenhuma imagem alegadamente paranormal. E aqui na primeira linha está escrito o cardeal anti-alemão August London. Eu comprei esse livro, então você está vendo aqui imagens do meu livro. Eu não tenho a primeira edição, eu tenho a quarta edição. Então aqui é uma imagem da quarta edição, que é de 1943, o que não vai fazer diferença. Esse livro você até também encontra aí disponível na internet em PDF. Você encontra, por exemplo, a segunda edição de 1941, que eu também tenho, praticamente toda igual. Na minha avaliação, a imagem alegadamente paranormal saiu daqui. A matriz é essa, e nós vamos ver isso em comparação, vou comparar isso e mostrar. Agora veja só, esse não é um livro qualquer, porque este livro, veja só, é um livro nazista, é um livro do Terceiro Reich. Esse artista alemão, ele fazia vários desenhos à mão. Ele foi contratado pelo governo nazista para fazer vários desenhos, e esses desenhos acabaram virando material de propaganda nazista. Veja só, durante o governo nazista, através do ministro da propaganda nazista, o Joseph Goebbels. Vários desses desenhos dele viraram cartões postais. Então esse livro é um livro rápido, ele tem 40 páginas, e o resto todo do livro são desenhos do Wolfgang Wierich. É um livro típico de ideologia nazista, da superação da raça nórdica, né? Então esses desenhos, eles queriam justamente mostrar isso, a superioridade da raça ariana. Tem uma forma religiosa de tratar Hitler em alguns trechos, e uma linha faz ataques a negros, faz ataques também a judeus, há ataques a homossexuais, comentários sobre o modo de vida dos alemães, valorizando os costumes conservadores, e ao culto a status e desenhos. Então é o culto à perfeição daquilo que os nazistas pregavam, né? Ao culto às imagens perfeitas retratadas nas fotografias, não aqui no caso do Augusto London, porque ele está fazendo uma crítica a Augusto London, que, como vimos, à época vivo não gostava dos alemães, justamente por causa do nazismo e o mal que o nazismo fez à Igreja Católica na Polônia, especificamente, né, no país dele, onde ele morava. Agora veja como a história é complicada. Dentro desse livro, há mais outras 3 imagens que na década de 90 apareceram como imagens paranormais. Veja só, um livro da década de 30 do século passado, um livro nazista, 3 desenhos viraram na década de 90 imagens paranormais. 2 desses desenhos apareceram lá em Rivenick, na televisão do Adolf Holmes. Outra imagem, né, a terceira imagem, que é um desenho também, ela foi aparecer em outro local. Diga onde? Ela foi aparecer lá em Luxemburgo, lá naquele casal luxemburguês, o Julius e a Meg Rasch-Fuchsbach, que estão sumidos há muito tempo, há mais de 2 décadas, lá por volta aí do ano 2000, 2001, eles não têm aparecido mais em público. Hoje eles já são pessoas idosas, até onde se tem conhecimento, eles estão vivos. A senhora Meg Rasch hoje tem 76 anos, até onde se tem notícia, eles ainda moram em Luxemburgo, na comuna de Hesperange, mas a informação também desencontrada e não confirmada que eles já não morariam mais em Luxemburgo. Disso não se tem certeza, mas a certeza que temos é que eles estão sumidos desse campo de pesquisa, né? Eles estiveram aí no auge na década de 90 e eles não estão mais na ativa, pelo menos publicamente. Nunca mais apresentaram nada publicamente. Uma imagem que é um desenho do Wolfgang Wierich apareceu no seu computador, que era aquelas imagens
imagens que ela dizia que apareciam no seu computador. Veja que história misteriosa, o enredo dessa história. E esta fotografia aqui, aí sim, ela apareceu também lá no Adolph Holmes. Então, há 4 imagens dentro desse livro que eu detectei. Ao total, eu analisei todas essas imagens, tanto em fotografia como em desenhos. Há vários outros desenhos que não têm nenhuma correspondência. Então, eu conto isso melhor sobre esses desenhos nos outros vídeos, onde eu apresento essas imagens que viraram imagens ditas como imagens paranormais. Resumindo, dentro deste livro, que é um livro nazista, que é um livro desconhecido até hoje desse campo de pesquisa, dentro dele há 4 imagens que viraram imagens alegadamente paranormais na década de 90. 3 delas são desenhos nazistas feitos por esse artista, Wolfgang Wilrich, que foi contratado pelo Partido Nazista, e esses desenhos deles acabaram virando propaganda nazistas em cartões postais. Eu mostro isso em outros vídeos, nesses vídeos que eu mostro desses desenhos dele. 3 desenhos, 2 deles apareceram lá na TV do Adolph Holmes. E um apareceu, segundo contava, a Meg Hashbach, apareceu lá no computador dela, onde ela dizia que aparecia essas imagens. E esta fotografia aqui também do August Lund, essa é a única que é fotografia e não é dele, apareceu na TV do Adolph Holmes. 4 imagens, elas estão reunidas aqui dentro, então tem um foco, tem uma origem que é este livro. Então é um contexto, uma história misteriosa, é um emaranhado complicado. Eu vejo também com uma gravidade essa questão toda, porque esses desenhos, pelo menos os desenhos, não esta fotografia, porque essa fotografia realmente ela não tem nada a ver com nazismo. Apesar dela estar publicada aqui num livro nazista, mas ela foi publicada aqui, isso também não quer dizer nada, mas os desenhos sim, os desenhos são de autoria dele e são desenhos nazistas, que foram usados para propaganda nazista. Então eu vejo também uma gravidade disso aí. Veja a gravidade de onde saíram essas imagens alegadamente paranormais, né, que depois foram aparecer lá na década de 90 como imagens de uma vida após a morte. Veja que coisa. Aqui estão algumas das fotografias desse artista, Wolfgang Wilrich, que nasceu em 1897 e faleceu em 1948. Você vê aqui na ponta esquerda, Wolfgang Wilrich, 1943. Aqui no centro você vê Wolfgang Wilrich, no trabalho em Westwall, 1940. E você nota ele aqui com a prancheta na mão desenhando e veja lá no capacete dele, olha lá, a infame águia nazista. Essa da ponta direita aqui eu coloquei para mostrar ele desenhando. Wolfgang Wilrich, guia especial na Finlândia, foto de 1942. Ele fazendo os desenhos, fazia desenhos tanto de militares como de civis, pessoas do campo, sempre querendo mostrar a beleza, a superioridade, a perfeição da raça ariana. E é por isso que essas imagens, uma boa parte delas viraram cartões postais nazistas. Aí está a fotografia original, que é de 1935. Wolfgang Wilrich colocou essa fotografia, mas não colocou inteira, né? Nós vimos ali que ele colocou cortada no livro dele, de 1939. Ele quis ali fazer uma crítica a August Lund, né? August Lund era contra os alemães, ele não tinha simpatia pelos alemães. Esta é a fotografia original do Cardeal August Lund. É uma fotografia de 1935, ela foi batida durante esse Congresso Eucarístico Nacional em Ljubljana, na Eslovênia. Ele está aqui no carro junto com esse outro homem aqui, que é um político esloveno chamado Dikun Pok, falecido em 1945. A imagem aqui do rosto dele, ele faz esse sorriso irônico. Por isso, como você vai ver, aquela imagem ficou estranha, porque o que acontece, as imagens alegadamente paranormais do Adolph Holmes, ela tem um componente de desfoque. Eu analisei todas as imagens dele que estão disponíveis por aí. Eu vi justamente um padrão nessas imagens, que são imagens que são um pouco desfocadas, ou são medianamente desfocadas, ou são muito desfocadas. Aqui eu vejo que há um desfoque bem acentuado. Quando você desfoca essa fotografia, ela vai ficar bem estranha. Então você vê que ele está com esse sorriso irônico e há essas sobrancelhas arqueadas aqui também, mas a imagem alegadamente paranormal só tem o rosto, né? Então a imagem está cortada, só tem apenas o rosto dele. Você vai ver isso melhor quando eu vou comparar. Aqui a mesma fotografia, só que essa fotografia ela está um pouco mais completa, essa de cá da esquerda. Aqui nós vemos mais completamente o crucifixo e na fotografia anterior estava cortada. Vamos voltar? Olha aqui, o crucifixo está cortado. O que acontece é que na verdade nenhuma fotografia nem outra estão completas, porque uma mostra um pouco mais, outra mostra um pouco menos. Então você vê aqui, essa fotografia de cá cortou o outro homem que aparece aqui, mas ele mostra mais uma parte aqui desse carro. Na fotografia anterior, vamos voltar, aqui já está mais cortado e aqui no caso mostra esse homem aqui. Já o crucifixo está cortado, então um pouco cortado do lado, outro está do outro, mas enfim,
essa seria a fotografia. Aqui do lado direito, aqui é outra fotografia do mesmo evento, mas essa já é uma fotografia que não corresponde àquela lá do tal paranormal, porque aqui já está uma posição diferente, não está olhando frontalmente, já é uma posição diferente, ela não corresponde, ele já não está também com esse sorriso irônico. Esta da esquerda é a fotografia revelada desde 1991, a fotografia original, a matriz. Vamos fazer agora a comparação. Aqui está a comparação inicial, eu coloquei a alegada fotografia paranormal do Adolph Holmes, que ele disse ter captado na TV, do lado esquerdo, e do lado direito a fotografia original de 1935 do August Lund. Inicialmente eu não fiz desfoque nenhum, então você está vendo aí lado a lado, eu apenas corrigi a inclinação, porque você vê que a imagem alegadamente paranormal, ela está com a inclinação, pelo menos nessa cópia, baseando pelos olhos, ela está praticamente ali, há um pouco de desvio, mas ela está praticamente ali alinhada com a horizontal, com o eixo X. E aqui no caso eu também alinhei, baseado nos olhos, alinhei com a horizontal, é a imagem que nós vimos. Vamos voltar lá, o rosto está inclinado. Vamos voltar, eu alinhei, eu corrigi a inclinação. Você já vê aí alguns aspectos semelhantes e você já percebe também, claro, que outros elementos sumiram. Você vê aqui o carro atrás, não está aqui. Você vê que o banco do carro onde ele está não aparece também. E o chapéu também, ele ficou diferente, né? Ficou bem diferente o chapéu. E aqui as pessoas atrás também não aparecem. Então você vê que está mais esbranquiçado aqui está mais escuro. Vamos desfocar agora e mostrar a comparação. Pronto, então aqui o que eu fiz? Apliquei um desfoque. Eu também redimensionei a imagem e coloquei um pouco de ruído para compararmos com a imagem alegadamente paranormal. Aqui nós estamos fazendo uma comparação holística, né? Nossa mente ela é boa em reconhecer rostos, que há exatamente similaridade, e eu diria que é exatamente a mesma imagem. A matriz é esta fotografia de 1935, batida na Eslovênia. Eu sempre olhei para essa imagem, eu achava que ele estava com uma espécie de lenço preso à cabeça e caindo aqui pelo lado direito do rosto, né? Do lado direito do nosso ponto de vista, ou também seria um turbante. Algumas pessoas enxergavam como um chapéu realmente. Então você vê que na original ele está com esse chapéu grande, e aqui é o que aparenta também. Pode ser, alguém poderia dizer, parece um chapéu. Aqui você vê, por exemplo, essa sobrancelha arqueada, né? Aqui você percebe também, claro, com desfoque. Você percebe essa sobrancelha arqueada aqui também. Você vê o tipo, né, do nariz e até a sombra, a origem da sombra. Você vê muito compatível aqui também. A bochecha também, olha lá, compatível com a de cá. Você vê, por exemplo, a boca como é que fica, né? Com desfoque. A posição do nariz. Aqui também, os olhos são bem característicos. Você vê que ele faz aquele sorriso irônico. Você vê que esse olho não fica tão fechado no desfoque. Olha lá. Aqui também, olha. Já esse olho aparenta estar fechado. Veja aqui. Essa imagem ela ficou estranha por causa daquele sorriso irônico, é o que eu vejo agora, aquele sorriso irônico que ele dá. A origem seria esta fotografia de 1935, o que me dá uma certeza porque dentro daquele livro há mais outras 3 imagens. São imagens que estão agarradas umas nas outras. Você vê que há uma base de sustento para você mostrar que a fotografia original seria essa. Você vê também a marcação aqui, olha, mais acentuada aqui dessa sombra, aqui também. Você vê, por exemplo, também essa região de sombra aqui, compatível com aqui, apesar de cá, na esquerda, nosso ponto de vista está obscurecido. Aqui não, o carro, na verdade, não existe, né? O carro foi apagado. Por exemplo, esse ponto aqui, bem característico, são marcas, assim, identificatórias. Essa região aqui, mais acentuada do contraste negro, aqui também. Você percebe isso melhor, também olhando globalmente a imagem. Nessa miniatura você consegue até perceber melhor, porque você tem uma visão global da imagem. Há diferenças e há semelhanças. E a segurança que me diz, dentro do livro, há outras imagens. Na minha avaliação, a imagem alegadamente paranormal, ela partiu dessa matriz, dessa fotografia de 1935, tirada na Eslovênia, onde ele está ali no carro, faz o sorriso irônico, está de chapéu. Essa seria a correspondência da imagem descoberta desde 1992, que não foi descoberta até hoje. Aqui é mais uma comparação. Eu fiz o que já havia feito antes, eu corrigi a inclinação da original, desfoquei, como já havia feito, também redimensionei, coloquei um pouco de ruído, mas aqui eu fiz algo a mais, que eu coloquei um contraste acentuado nas duas, só a parte do rosto, só o foco do rosto. Agora aqui eu fiz uma sobreposição da imagem, alegadamente paranormal, com a fotografia original do August Lund. Eu coloquei uma por cima da outra. Vamos ver, você vai ver como vai encaixar perfeitamente. Vamos lá, vou passar aqui a transição e você vai ver.
Olha aí a transição. Sobrepondo as duas, uma por cima da outra. Veja como encaixa. Indo e voltando. Pronto, então você viu aí como realmente a sobreposição encaixa as duas imagens. E você percebe, por exemplo, agora fazendo essa sobreposição, que o rosto da fotografia original ela parece mais largo. E aqui na imagem paranormal parece mais magro. Mas agora quando fazemos a sobreposição, nós vemos por que essa parte branca ela acaba encobrindo um pouco do rosto dele. E a região escura aqui do outro lado, ela também acaba bloqueando uma parte do rosto. Então o rosto vai acabar ficando uma aparência fina. Mas eu vejo que é justamente por isso. Aqui eu fiz uma abordagem mais técnica. Inicialmente eu fiz aqui uma medição da distância interpupilar de cada uma das imagens, tanto do paranormal quanto a da fotografia. A distância entre cada uma das pupilas. Essa do paranormal realmente é difícil você observar aqui a pupila. Mas eu coloquei numa média, né? Nós temos que trabalhar com o que temos. Poderia ser feito também uma medição da distância intercantal, que é aqui do canto dos olhos. E aí eu encontrei um ângulo. Esse ângulo é a inclinação dos olhos em relação à horizontal, ao eixo X. Com este ângulo de cada uma delas, eu rotacionei a imagem com a horizontal, com o eixo X, o que dá o resultado de você alinhar, o rosto fica alinhado pelos olhos com a horizontal. A partir daí, eu fiz também uma nova medição interpupilar das duas imagens, dividindo a maior distância pela menor, e com o resultado dessa divisão, eu escalonei uma dessas imagens, para dar o valor equiparado a uma delas. Posteriormente, modifiquei o canvas da imagem menor para ficar igual com a da imagem maior. E aí eu obtive esse resultado. Então você rotaciona, você escalona, você altera o canvas da imagem e você pode também fazer uma translação. E aí você obtém esse resultado. Nós vemos aqui que realmente há um encaixe. Essa imagem, a análise dessa imagem, ela é muito além do que uma análise de biometria facial. Ela é mais do que isso, é uma análise de comparação de imagens, né? Aqui no caso, você vai procurar os 7 erros. Nós vimos aqui que outros elementos foram apagados e substituídos. Na minha conclusão, a imagem alegadamente paranormal é justamente essa aqui, confirmando que é o August London. Agora, se essa imagem de Uma Vida Após a Morte, ou essa imagem é uma projeção da mente do Adolph Holmes, ou qualquer outra explicação fora do conhecimento científico, isso realmente eu não tenho como dizer. Que é mais uma sobreposição da imagem alegadamente paranormal com a fotografia do August London. Então, só para ter uma ideia, paranormal coloquei em vermelho, na verdade quase rosa, e a fotografia verde. Então você vê aí, uma por cima da outra, você vê que há um encaixe muito bom. E você vê que os outros elementos simplesmente sumiram, como esse chapéu grande aqui, ele simplesmente desapareceu, os outros elementos aqui do carro, o banco, as pessoas atrás, ficou só o rosto dele, e isso que aparenta aqui, alguém pode dizer que é um chapéu branco ou algo assim, um lenço, um turbante ou qualquer coisa que seja. Uma imagem interessante, que até hoje as pessoas têm olhado para essa imagem, ela aparenta um pouco o cardeal, quando você olhava as fotografias dele, mas nunca foi confirmado, porque ninguém até hoje encontrou a imagem que seria a imagem matriz. E agora eu estou mostrando, na minha conclusão, a imagem matriz. Aqui algumas outras fotografias aleatórias que eu trouxe do cardeal August London. Por exemplo, essa de cá do canto esquerdo, uma celebração em Bydgoszcz, cidade da Polônia, após o fim das manobras militares, setembro de 1937. Olha ele aqui. Uma imagem que eu procurei que tem um pouco de expressão no sorriso no rosto. E eu fiz essa comparação também com outras fotografias para ver, e nenhuma outra fotografia bateu exatamente nas mesmas semelhanças. Essa, por exemplo, eu comparei e não bate. Aqui uma outra fotografia, por exemplo, primaz da Polônia, August London, durante suas férias em Krynica, em setembro de 1931. Você vê aqui que ele já está sério. Outras fotografias do canto esquerdo, por exemplo, de 1926. Aqui outra fotografia. Então você vê que essas fotografias não parecem, tanto é que o que foi pesquisado, como foi dito lá na década de 90, foram pesquisar essas imagens, somente o professor Einstein Konsky, mas não encontrou correspondência. Você vê nessa de cá de 26 que ele está mais jovem. Você compara, já não é a mesma imagem, nem dessa de cá. Não saiu dessas imagens. Aqui outras fotografias aleatórias que eu
trouxe para ver se alguma outra fotografia batesse. Por exemplo, essa de cá, você vê que a expressão já é bem diferente. Eu comparei tudo isso em várias outras fotografias e nenhuma bateu em semelhança. Você vê aqui ele já mais com um sorriso já de chegando à gargalhada. Agora aqui, apenas para exemplificar o que eu disse, eu fiz uma comparação com outra fotografia, essa de cá, ó, do canto direito, que eu já mostrei. Então é uma comparação da imagem alegadamente paranormal na esquerda com essa fotografia desfocada e com a inclinação corrigida também. Você vê que não há semelhança, não bate. As semelhanças não batem. Você vê a diferença do nariz, por exemplo, você vê que ele não está com o chapéu, a sobrancelha também não está arqueada, né? Você vê que a sobrancelha está diferente, os olhos aqui aparecem mais abertos, quando está desfocado, a bochecha também não está na mesma expressão e nem a boca fica naquele mesmo formato. Eu fui comparando com outras imagens e não bateram. Aquela que bateu a semelhança, justamente porque trouxe a segurança, é porque dentro do livro há mais outras 3 imagens, que são os desenhos que eu já falei, do Wolfgang Wilrich, que apareceram como imagens paranormais na década de 90. E essa imagem está agarrada às outras. Quando eu descobri o livro, eu descobri todas as imagens, 4 imagens que estão nesse livro nazista. E veja de onde está saindo a imagem, apesar dessa imagem aqui não ter relação alguma, essa fotografia do August Lund ter relação alguma com o nazismo. Pelo contrário, ele era contra o nazismo, apesar de ter sido publicada lá no livro do Wolfgang Wilrich. Um livro que nunca havia sido descoberto dentro desse campo de pesquisa, mas agora estou mostrando aqui, baseado nessa minha investigação. Essa fotografia eu obtive através desse site aqui, que é um site na Eslovênia especializado em fotografias antigas. É um site documental de várias outras fotografias da Eslovênia. É um site especializado nisso. Tem um material muito bem documentado de inúmeras outras fotografias específicas da Eslovênia. Eles, inclusive, como eles mencionam lá, eles colaboram com o Museu Etnográfico Esloveno e com o Museu Escolar Esloveno. Eu encontrei uma pequena divergência desta fotografia referente à data e da pessoa que está aqui do lado do Cardeal August Lund. Eu encontrei uma referência, por exemplo, dessa biblioteca Narodowa, na Polônia, em que data essa fotografia como 1932. E menciona que esta pessoa aqui é outra pessoa e não esse político Dinkumpok. Só que eu vi que isso está errado, né? Porque você pode pesquisar as fotografias deste político, você vai ver que realmente é este político. Eu considerei que a informação correta realmente é aquela daquele site que eu mencionei, aquele site esloveno, que é especializado em fotografias antigas, também inúmeras outras fontes que mencionam realmente que o cardeal foi designado pelo Papa a comparecer nesse Congresso Eucarístico Nacional em Ljubljana, em 1935. Pelo cruzamento de dados, eu estou considerando realmente que é uma fotografia de 1935, batida nesse Congresso Eucarístico Nacional em Ljubljana, na Eslovênia. Mas isso também não vai fazer diferença nenhuma para nós, porque a fotografia também está publicada lá no livro do Wolfgang Wilrich, apesar dela ter sido cortada, mostrado apenas o cardeal. Para finalizar, isso aqui abre o caminho para todo tipo de hipótese, né? A hipótese mais básica, que é a primeira a ser aventada, é que essa imagem alegadamente paranormal poderia ser um produto de uma manipulação intencional, uma falsificação, porque se nós temos uma imagem original, ela poderia ter sido falsificada, alguém poderia alegar isso, poderia dizer, olha, o Adolf Holmes pegou essa fotografia, colocou lá em cima da mesa, pegou sua câmera e filmou o rosto do August Lund, desprezando toda a paisagem em volta aqui, o carro, o corpo dele, o crucifixo, e focou ali apenas no rosto e desfocou a lente, né? E depois ele teria aparecido dizendo que essa imagem surgiu na sua TV com uma imagem paranormal. Mas nós vimos que tem algumas diferenças, né? Não aparece o carro, não aparece o banco, não aparece as pessoas. E o chapéu está diferente. Alguém poderia dizer, olha, mas isso ele manipulou. Na verdade, há possibilidade de ser uma falsificação, uma fraude. Isso, na verdade, nunca pode ser descartada, né? Esses fenômenos de fronteira da ciência, você não tem como dizer que a fraude está 100% descartada. Até porque esses fenômenos que aconteciam eram fenômenos que aconteciam dentro da casa dele, fenômenos caseiros, vamos dizer, e isso estava assim um controle científico. Por isso que também você não pode descartar a fraude. Então você não pode dizer, olha, a fraude está 100% descartada. Dentro do conhecimento científico, na verdade, não está. São experiências caseiras. O que eu vejo na minha avaliação é que você possa fazer uma escala qualitativa e não quantitativa. Você pode dizer, por exemplo, que a fraude ela é improvável. Ou você pode dizer, em uma escala maior, a fraude é altamente improvável. Mas você não tem como dizer que a fraude está descartada.
descartada 100%. Outra hipótese que alguém poderia alegar é que esta imagem seria um equívoco. Ele teria obtido essa imagem talvez por alguma transmissão televisiva que estivesse passando, algum documentário que mostrou a imagem do August Lund. Como vimos aqui na história contada por ele, essa imagem ela foi anunciada, no caso, por uma entidade que ele identificava como sendo sua mãe, a Elise Holmes, que teria anunciado no computador, através de mensagem de texto, para que ele pegasse a câmera e fosse gravar esta imagem na TV. E a imagem foi registrada logo após ele ligar a televisão, preparar a câmera, colocar no canal livre, a imagem apareceu logo em seguida. Então essa imagem ela não pode ser considerada um equívoco. Pelo menos essa hipótese eu considero descartada. Poderia alegar também outra hipótese, não, e a fraude não é porque ele era uma pessoa honesta. É claro que não podemos descartar 100% a manipulação intencional, mas o que deve ter ocorrido aqui, alguma pessoa poderia dizer, eu vou lançar a hipótese que na verdade essa imagem ela tem a relação com a hipótese da parapsicologia, e essa imagem que se classificaria nas conhecidas fotografias do pensamento, e na verdade talvez ele tenha esse livro, ou talvez ele tenha visto essa fotografia em algum lugar, e aquilo ficou na mente dele, e de uma certa forma ele plasmou, entre aspas, essa imagem na TV. Então seria uma projeção da mente sobre a matéria. Isso cientificamente hoje existe? Não. Isso nunca foi comprovado que existe essa capacidade de um ser humano conseguir fazer isso. A fotografia do pensamento, ou conhecida também como escotografia, são hipóteses da parapsicologia, e alguém diria, não há nenhuma inteligência fora da matéria atuando aqui, isso é apenas a mente dele, uma propriedade que ele tem, que outras pessoas não têm, de poder projetar isso, o seu pensamento na matéria, no caso, em um dispositivo eletrônico, uma TV. Isso nunca foi comprovado até hoje, então também é uma hipótese. Outras pessoas diriam, não, fraude não é, também não é uma projeção do pensamento dele, isso realmente são inteligências fora da matéria que atuaram e enviaram essa imagem de uma outra realidade para nós. Até porque os eventos em torno deste acontecimento, dessa imagem, como eu mostrei ali, eu falei que suposta entidade Augusto Lund apareceu em um diálogo por texto no computador dias antes. Depois houve outra aparição que é atribuída pelo Adolfo Holmes à sua mãe, Elise Caroline Holmes, que ela teria anunciado, vá lá e grave a TV porque vai ser enviado a imagem do August Lund. Dias depois teria surgido esse telefonema para o Ernst Sankowski, onde ele atendeu e que essa entidade se identificou como sendo August Lund. Conjunto todo dos acontecimentos e outros mais, claro, das experiências que ele teve durante aí quase uma década, elas fortaleceriam essa hipótese espiritual. E aí há outras hipóteses, mistura de várias hipóteses, na verdade, algumas extravagantes, elas são hoje impossíveis de serem comprovadas cientificamente. Para finalizar, eu vejo que as hipóteses ficam em aberto. Pode ser uma fraude, uma manipulação dessa imagem? Pode ser uma fraude. No momento eu não tenho como comprovar que é uma fraude. Isso fica ainda em debate, e aí cada um vai ter a sua posição e decidir sobre essa imagem do que é. Mas por enquanto aqui eu estou mostrando esse achado meu desta fotografia. Vejo os outros vídeos onde há a amarração com essas outras imagens que estão no livro nazista e que apareceram como imagens paranormais na década de 90. Até a próxima.